Esses dois instrumentos, eles são muito úteis para a gente fazer um rastreio cognitivo da pessoa que a gente está consultando. Além disso, eles são instrumentos importantíssimos para a gente poder fazer o diagnóstico de declínio cognitivo. E outras funções também desses instrumentos que a gente tem é de poder monitorar o acompanhamento dos pacientes com algum tipo de demência, né? E também para a gente poder fazer uma avaliação terapêutica desses pacientes. Como assim? Por exemplo, às vezes eu tenho um paciente com uma pseudodemência, né? Então ele tem um transtorno de humor, uma provável depressão, né? Que afeta essa questão cognitiva. Então, eu ter uma noção dessa cognição por um desses instrumentos, normalmente o Minimentor, e depois de algum tempo, após alguma intervenção que eu utilizar, eu reaplicar esse instrumento, eu tenho uma noção, né? Então isso me serve como uma forma de monitorar esse tratamento, né? Essa resposta. Então assim, a gente tem uma gama enorme de funções. Muitas vezes a gente acha que é só um instrumento para rastrear, para fazer diagnóstico, mas não, ele também serve para a gente também ter essa questão de acompanhamento das demências e das respostas terapêuticas. Quais os principais desafios na aplicação desses instrumentos no nosso dia a dia? O primeiro é realmente saber quando aplicar, né? Isso é uma dúvida frequente, até um pouco óbvio, né? Porque a gente vai aplicar nas questões de rastreio e de diagnóstico, mas é importante, antes disso, saber se esse paciente realmente precisa fazer essas avaliações. E a gente tem uma forma de saber disso, isso especificamente para a população idosa, é se esse paciente tem algum sintoma, algum sinal de declínio cognitivo. Então, por exemplo, a gente tem um paciente que aparece no nosso consultório e com queixa de esquecimento, que é uma queixa muito comum na atenção primária. E aí sim, é uma situação que a gente deve aplicar. E nas situações que a gente tem um declínio funcional do paciente. É um idoso que deixou de fazer algumas atividades de vida instrumentais ou básicas e tem sintomas cognitivos ou sintomas relacionados ao humor, ao comportamento. Então, nessas situações, a gente deve aplicar esses instrumentos. Um outro desafio é saber aplicar. Para a pessoa que está começando a aplicar, é desafiador instrumentos. Apesar deles aparecerem simples, né, essa é a função, na verdade, deles ser simples e rápido, mas a gente vê que tem algumas dificuldades ali, tem alguns truques, né, algumas dicas que a gente pode aprender para o instrumento funcionar melhor. Então, é por isso que a gente precisa estudar passo a passo, rever formas direitinho de aplicar, de fazer as perguntas e praticar isso no dia a dia. Acho que é uma habilidade que a gente adquire e com prática. Então, cada vez mais que a gente vai executando, que vai aplicando, a gente vai tendo mais jeito com o instrumento e vai ficando melhor, né? A gente vai se sentindo mais competente para aplicar esses instrumentos e realmente eles traduzirem o que a gente precisa. Ter uma tradução mais fidedigna daquela pessoa que a gente está consultando. Quais são as principais armadilhas da aplicação do Minimentor e do Moka? Eu diria que a principal delas é a gente utilizar esses instrumentos isoladamente para fazer o diagnóstico. Não é bem assim que funciona. Na verdade, esses instrumentos são instrumentos que nos dão uma noção de que é necessário continuar a investigação antes da gente fazer uma ancoragem precoce, da gente dizer que esse paciente tem uma demência. E uma outra armadilha que acontece com frequência é a gente aplicar esses instrumentos sem antes conhecer essa pessoa. Quem é esse idoso? Então a gente precisa, antes de testar, a gente saber quem que é essa pessoa, conhecer a funcionalidade, a fazer a avaliação subjetiva das questões cognitivas desse idoso, junto com ele, junto com o familiar. Então tudo isso é importante antes de testar. E uma outra armadilha que eu acho importantíssima é a gente se prender ao valor da pontuação. Então, suponhamos que o teste, o Minimentor, tenha dado, por exemplo, 16. E aí isso servir
só como parâmetro de declínio cognitivo. Ok, sim, serve, mas tem ali toda uma descrição, tem ali todos os domínios, as funções cognitivas. O mau desempenho numa função cognitiva, isso tem muito valor para o nosso raciocínio. Então, um idoso que pontua, por exemplo, mal em memória, isso é muito relevante. E aí a gente acaba se prendendo só na pontuação final e esquece tudo aquilo ali. No mock isso vem bem mais descritivo, né? As funções cognitivas vêm até bem escritas ali, bem descritivas ali no questionário. Então isso é muito valoroso, a gente tem que trabalhar com esses dados também. Só voltando na questão da funcionalidade, por que, gente? Por que entender a funcionalidade é importante e deve anteceder a aplicação desses questionários? Simples. Ter a noção do quanto esse idoso é funcional já traduz muito para a gente se ele tem uma cognição preservada ou não. Por exemplo, o idoso, para tomar um banho, ele precisa saber o momento certo que ele está para tomar um banho, ele precisa saber onde que é o banheiro da casa, ele tem que saber que ele precisa de uma toalha, que ele precisa abrir o registro do chuveiro, ele precisa também saber o sabonete, diferenciar o shampoo do condicionador, do creme. E tudo isso para estar funcionando, a gente precisa de memória, de linguagem, de praxia. A gente precisa desses domínios todos funcionando. Então imaginem só, o idoso que não toma banho sozinho já é um indicativo enorme de que várias funções cognitivas já estão comprometidas. Isso vale para todas as funções. Algumas atividades de vida instrumentais exigem mais cognição. Eu trouxe o exemplo do tomar banho. Outras atividades exigem mais ainda. Ir no supermercado, fazer uma compra, pagar uma conta, dirigir, né, que é uma função avançada. Tudo isso, gente, a gente tem que ter noção antes. E aí sim, saber essa funcionalidade do idoso me dá muito mais tranquilidade de ir lá aplicar esse teste, porque eu já vou conseguir antever o resultado, vou saber se esse idoso provavelmente vai ter bom ou mau desempenho.